Hoje o Café Camase é com Wilson Paterno, gerente da Caixa Econômica Agência de Indaial. Wilson, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Valeu, boa noite, obrigado pela oportunidade. E é sempre legal estar conversando aí, aumentando os conhecimentos, ampliando. Legal. Wilson, vamos lá. A gente tem uma objeção relativamente grande de alguns clientes quando se fala da taxa Selic. A gente tinha um cenário onde a taxa Selic estava em 2%, hoje ela está em 13,75%. Porém, proporcionalmente, a taxa de juros não aumentou, não foi de 5 para 20, por exemplo. Ela saiu de 7 e foi para 9. Vocês, na linha de frente ali, lá na agência, tu sente esse volume. O volume de financiamento realmente baixou? Como é que está esse volume de financiamento para vocês? Olha, a taxa Selic, primeiro que ela é um balizador de muita coisa, mas o principal balizador dela é a inflação, referência e tal. Ela é utilizada para controlar a inflação. Ela acaba até interferindo em outros indicadores, mas a função dela é controlar a inflação. O financiamento habitacional é algo que ele vem numa crescente, a gente pode notar desde a época de pandemia, lá do começo, se for puxar um histórico, a carteira imobiliária cresceu muito e ela não vem numa oscilando, crescendo, parando, continua, não, ela vem numa crescente, volume e valor de financiamento tem aumentado ano a ano, semestre a semestre, ele aumenta bastante. Mas o interessante, assim, até da questão da própria Selic, a taxa de juros, né, eu sempre falo para os clientes que hoje a gente tem uma taxa real Brasil um pouco mais alta, sim, mas a realidade de Brasil é na casa dos 10, 11%, 12%, já foi mais alta, já foi 14%, mas a realidade também não é os 2% que a gente teve aí há um tempo atrás. Foi uma taxa que ela foi incentivada, por assim dizer, para fomentar a economia, para girar dinheiro, para Acelerar o consumo, né? para acelerar o consumo. Em contrapartida, a gente pode notar também que a inflação nesse período aumentou, muita coisa aumentou. Então, falar que a Selic é um balizador de financiamento, a taxa de juros, quando a Selic estava 2%, ela era 8% de financiamento imobiliário. Tinham outras linhas atreladas à Selic, mas a taxa era maior do que a taxa Selic. Hoje, a taxa de um financiamento imobiliário ela é bem menor do que a taxa Selic. Então, as duas coisas não têm uma relação direta. Isso vai muito da origem do recurso. A origem do recurso ela é diferente, ela não está atrelada à Selic. Ela usa outros fundings que a gente fala, que é de onde vem o dinheiro para isso. Algo que é legal a gente pontuar é aquela historinha, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Quando a gente sabe que quando a taxa de juros, por menor que ela seja, teve uma oscilação, subiu um pouco, o valor do imóvel ele dá uma segurada, porque é historicamente comprovado que quanto mais alta a taxa de juros, mais seguro o preço do imóvel, e quanto mais baixo o valor do imóvel também sobe. Então, uma estratégia que algumas pessoas citam seria o quê? A gente fazer um investimento agora nessa taxa que não é ruim, é uma taxa interessante ainda, e no momento que o imóvel começar a subir e eventualmente ter uma queda numa taxa, se a taxa baixar, a gente pode tranquilamente fazer uma portabilidade. Por exemplo, eu tenho um financiamento no Itaú, vou levar para a Caixa Econômica. Algumas pessoas não entendem, ou alguns corretores ou consultores imobiliários não vendem essa ideia para o cliente, o que acaba limitando ele bastante, né? Mas é legal tu, nessa pessoa de gerente que está no meio financeiro, explicar para a gente, isso realmente acontece? É possível? É tranquilo fazer essa portabilidade? Como é que funciona na prática, Wilson? O financiamento imobiliário, assim como alguns outros tipos de crédito, eles são créditos que podem ser portados para outras instituições. Então, o fato dele estar atrelando a uma taxa, a taxa que for agora, ele pode fazer tranquilamente depois uma portabilidade para outra instituição. Então, se ele avaliar que é um momento melhor, que ele tem uma taxa melhor, ele pode fazer a solicitação. É um processo relativamente tranquilo de se fazer. Ele vai no banco, vai pedir uma análise de crédito e vai ver a possibilidade de transferir a dívida dele para aquele outro banco, o contrato, enfim, trocar taxa, e ele vai avaliar os benefícios que estão atrelados, mas é um processo relativamente tranquilo.
até mais simples, eu diria, do que uma aquisição. A aquisição ela demanda bem mais documentação. Ali vai ser uma avaliação de crédito e um registro de um contrato novo. Legal. Wilson, quando eu faço essa portabilidade, né, a gente entende que o sistema de amortização continua o mesmo, porém vai mudar somente o índice, é isso? Uma informação que a gente tem é que a portabilidade ela tem que seguir uma... Não a taxa em si, né, mas ela tem uma tabela. Então, um contrato que é price, teoricamente, ele vai ter que continuar price. Um contrato que é saque vai ter que continuar saque. Mas o índice que ele é atrelado, ele pode ser alterado. Então, eu vou trocar para o banco porque lá está atrelado ao CDI, eu vou trazer para outro banco que aqui está atrelado a poupança, enfim, está atrelado a outro indicador, ou é uma taxa fixa. Ele tem a possibilidade de fazer isso. Mas ele sempre tem que fazer a portabilidade ou ele pode fazer isso dentro do mesmo banco? Dentro do mesmo banco, eu acredito que não seja possível. Hoje, assim, é que a alteração de contrato, ela ainda não é alguma coisa... Até já é estudada por alguns bancos, mas efetivamente ela não acontece. Talvez até por uma questão de adequação de sistemas ainda, alguma coisa que vai ser amadurecida com certeza. Algo que a gente vê, Wilson, é que cada vez mais os negócios exigem agilidade, né? Então muitos bancos prometem agilidade, né? Inclusive como diferencial, aqui eu assino um contrato em 30 dias, em 20 dias. Várias instituições que entraram no mercado prometem isso, mas eu sei que a Caixa também teve uma evolução muito grande nesse sentido desse time, né, de negócio, porque hoje, inclusive, o time do financiamento vai estar relativamente ligado com o desconto que eu vou conseguir para o cliente, porque, por exemplo, se uma cooperativa, um outro banco leva 6 meses, ou um consórcio, por exemplo, 6 meses para pagar o vendedor, o preço vai ser X menos 5%, por exemplo. Agora, se eu consigo uma negociação onde o vendedor vai receber esse valor em 60 dias ou 45 dias para botar esse dinheiro no bolso dele, obviamente eu consigo talvez um X menos 10% por conta da negociação e tal, favorece quem está comprando. Hoje, na Caixa Econômica, teve uma melhoria nesse sentido, uma constância para melhorar esse processo? Como é que está hoje o time de um financiamento habitacional dentro da agência, falando de realidade aqui, agência Indaial? Os financiamentos, a gente vem ajustando o próprio processo ao longo dos anos. Isso é uma coisa natural. Existe um ajuste de documentação, existe ajuste de fluxo. Mudou bastante, alterou bastante o prazo de financiamento. Então, a gente, se fosse olhar um bom tempo atrás, aí talvez um processo levasse aí 60 dias para ser assinado. Hoje tem casos que consegue assinar em menos de 15 dias um financiamento. Então, do início, o corretor atendeu, vendeu, providenciou documentação, enviou, montou o processo, montou o dossiê. Ele não é um processo demorado. O processo hoje ele é muito informatizado, então vai depender muito mais de uma documentação completa do que uma pessoa analisar. Vai cair lá num sistema e ele cai numa fila de análise que ela é relativamente rápida, tem bastante gente para trabalhar lá. E eu acho que esse fluxo ele vai ser cada vez mais ágil, porque a gente trabalha com a questão da evolução. O próprio mercado imobiliário ele vai se adequando com o passar do tempo, então tem que mudar alguma coisa, o processo altera. Hoje a Caixa já trabalha com um piloto de contratação totalmente digitalizado. Então, o cliente pode contratar o financiamento dele no aplicativo, ele vai entrar lá, vai fazer análise de crédito, vai escolher o que ele quer fazer, ele pode fazer o processo todo sozinho, todo automatizado. Claro que isso também é um piloto, é alguma coisa que está sendo desenvolvida, mas com o passar do tempo é uma tendência, né? Eu acho que todo mundo hoje faz tudo pelo celular. Ninguém quer tirar o tempo para ir a algum lugar fazer alguma coisa, é mais fácil, se dá para fazer aqui, faz aqui. Mas a questão de prazo de processo, ela é relativa mesmo à documentação. Juntou, está completo, ele é rápido. Legal. Algo também que foi uma novidade pra gente aqui, por exemplo, a taxa de engenharia, né? A gente tinha uma esteira de crédito onde o cliente pagava a primeira engenharia, daí dava o ok, seguia o fluxo. Hoje só tem o custo da engenharia se realmente o financiamento progredir, né? Então se eventualmente alguma coisa acontecer no meio desse processo lá no final e não for aceito, por exemplo, como garantia e não evoluir, não tem mais essa taxa de engenharia, né? Não é cobrada do cliente.
A taxa de engenharia, na verdade, para nós ela se chama taxa de análise, taxa de avaliação do imóvel e é uma taxa do contrato também. Ela envolve mais coisas ali dentro do que só puramente uma avaliação do engenheiro. Mas essa questão faz parte até da própria evolução do processo, que é aquilo que eu falei. Então a Caixa foi ajustando lá atrás, para mim fazer o financiamento, a questão do tempo. Eu vou fazer, eu tenho que pagar uma engenharia, esperar dar o ok de um boleto para aparecer a ordem de serviço para o engenheiro, para daí ele poder aceitar, fazer o serviço. Então só nesse trâmite da engenharia eu já perdi ali uma semana. Emitiu o boleto, pagou o boleto baixou, gerou ordem de serviço. Então isso tudo faz parte dessa questão de tentar melhorar o processo, de tentar tornar ele mais ágil. O pagamento lá atrás era para startar o processo. Hoje ele acaba pagando do mesmo jeito lá na frente, mas a tarifa também teve várias alterações, então teve alguns ajustes, baixou bastante a tarifa dos contratos como um todo. Mas a questão de pagamentos, ela busca justamente essa questão de agilizar o processo. Vamos ganhar tempo onde a gente pode ganhar tempo. Legal. Tu falou em redução das taxas, né? Obviamente não vamos citar valores aqui e tal, porque cada processo é um processo, mas tem um percentual, quanto que chegou a baixar aí num total aí, Wilson? Foi uma redução bem grande de tarifas, enfim, e tem algumas linhas que reduziram mais de 50% no valor de uma tarifa de contrato. Então, além daquele fato do cara não pagar nada lá no começo do processo, ele vai pagar lá quando ele está assinando o contrato de financiamento efetivamente e está pagando uma tarifa muito inferior à que era praticada há um tempo atrás. Hoje a gente tem algumas linhas de crédito, né? A gente tem o Minha Casa Minha Vida, Procotista, SBPE. Qual que é o carro-chefe hoje dos financiamentos habitacionais aqui da nossa região, Wilson? Hoje o maior volume de financiamento habitacional é na linha do SBPE. Por uma questão de mercado, de valor de imóveis, mas o carro-chefe hoje vem sendo o SBPE, que é a origem de recursos de poupança, basicamente. A melhor taxa que a gente teria hoje para oferecer para o cliente seria Minha Casa Minha Vida, né? A menor taxa seria... é o Minha Casa Minha Vida. Tem algumas peculiaridades, tem que ser o primeiro imóvel, enfim, né? Mas hoje ainda tem, hoje a gente consegue ainda contratação para Minha Casa Minha Vida com fluxo menor. Se a gente fosse fazer um percentual, seria o quê? 20-80 para o SBPE? Eu acredito que talvez próximo a isso. Eu não vou conseguir te passar um número exato, né? Mas o Minha Casa Minha Vida, volto a dizer, né? Por aquela questão de mercado, ele está passando por uma adequação vamos ajustar o imóvel para enquadrar no programa. Então, mas a demanda dele já foi bem maior. Hoje a demanda do Minha Casa Minha Vida, ela basicamente vem de empreendimentos que o cara consegue diluir o valor, fazer o imóvel com valor menor. Tem os individuais também, mas o volume de Minha Casa Minha Vida é bem inferior. Isso é algo bem interessante, né? Como a gente vê que o oferecimento das linhas de crédito, né, acaba inclusive fazendo com que os empreendimentos se ajustem às linhas de crédito, porque, por exemplo, Minha Casa Minha Vida seria um primeiro imóvel e tal. Então, para que isso aconteça de forma mais tranquila, a gente vê construtores e empreendedores aí ajustando o tamanho do imóvel para que ele caiba dentro da linha de crédito, né, para conseguir fazer um financiamento mais interessante para o cliente naquele momento, né? Isso é o que tem acontecido com frequência aí. Wilson, uma coisa que é legal a gente pontuar aqui, né, para eventualmente pessoas que estão nos assistindo agora, é sobre onde começa essa jornada, né, de compra do cliente, porque algumas pessoas, por exemplo, já são correntistas ou não, ou tem na cabeça, eu vou financiar minha casa, vou começar falando com alguém lá na Caixa Econômica Federal, mas na verdade a gente entende que esse não seria o ideal, né? Primeiro ele tem que procurar um corretor de sua confiança, entender o que é o mercado, o que se adequa com a real situação dele. Daí depois é que ele vai procurar aqui, até pela própria imobiliária que ele escolheu, o corretor autônomo, fazer essa aprovação de crédito através de uma correspondente bancária, para depois sim chegar lá com vocês para fazer a confecção de contrato. Isso é algo comum? Como é que tu vê? Qual seria a jornada ideal para o cliente comprador? Seria começar dessa forma, ou de repente primeiro na correspondente? O que tu entende como ideal para o cliente? O financiamento imobiliário ou a própria aquisição de imóvel, ela nasce, eu acho, primeiro do sonho, né? Dele querer sair do aluguel, de querer comprar o primeiro imóvel, trocar o imóvel, enfim. É um sonho pessoal, uma realização para ele.
Então muita gente não tem por onde começa, eu não sei como é que faz um primeiro imóvel, mas ele é bem simples hoje, né? Então não precisa ir se buscar essa informação lá no banco, independente do banco ele vai buscar como vai fazer. Ele pode sim procurar um profissional que vai orientar ele, que vai fazer a oferta do imóvel, enfim, vai entrar. Hoje volta aquela situação de automatização, então no próprio site da Caixa o cara já consegue ter uma prévia lá de qual é a realidade dele, né? Porque aí também existe uma outra coisa, que é o sonho e a realidade. Então, às vezes eu tenho que ajustar o meu sonho para a minha realidade. Então, eu não posso comprar uma casa de 1 milhão se eu não tenho uma renda proporcional para uma casa de 1 milhão. Mas esse primeiro filtro, assim, o próprio cliente, o corretor, o correspondente já consegue fazer através do simulador de financiamento. Lá ele vai dar uma perspectiva já para ele do caminho que ele pode seguir. Então, esse imóvel aqui não vai se enquadrar, aí o corretor vai conseguir orientar para ele, eu tenho esse aqui que está mais condizente com a tua realidade, ou a gente pode partir para outro, mas esse caminho ele inicia com o cliente, pode procurar o correspondente, pode procurar, hoje a imobiliária também tem acesso ao correspondente, pode seguir o fluxo. Legal. Algo que é legal também a gente pontuar é a situação do financiamento 100%, né? Hoje, por mais que a gente queira ou quisesse, é algo que não tem, é impraticável dentro do cenário econômico atual. Então, não existe financiamento 100%. É isso, Paterno? Vamos colocar isso aqui e botar um fim nesse mito aí. Financiamento 100% não existe, né? O que existe aí são formas de se pagar isso, mas uma cota de financiamento hoje, ela, dependendo de linha de financiamento, de tabela, ela pode chegar a 90%. O que existe aí, volta lá, são as formas de se pagar. Então, às vezes a pessoa tem fundo de garantia, que ela vai usar como uma entrada e ela acaba financiando a diferença que virou 100% do imóvel. Mas o financiamento 100% não existe ainda. Né? Uma prática que entrou aqui na nossa região agora, inclusive, é o parcelamento da entrada direto com os construtores. Né? Então, alguns construtores, por exemplo, eles parcelam a entrada em até 60 meses. Mas isso não significa que a instituição financeira, seja a Caixa, qualquer uma outra, vai financiar 100% do imóvel. Então, paralelo à parcela do imóvel, eu vou pagar 1.500 de parcela e mais 1.000 do parcelamento da entrada. Então, essa é a forma de comprar imóvel sem entrada, mas não é um financiamento 100%. Algumas pessoas acabam colocando o financiamento bancário como algo difícil, complexo, quando na realidade não é, né? É muito mais uma organização financeira. Inclusive, tem-se algumas situações que não são muito populares ou colocadas entre o mercado imobiliário, mas que se pode fazer, inclusive, por exemplo, colocar mais do que um titular, eu e meu amigo vamos comprar um imóvel. Isso é possível, né, Paterno? Sim, o financiamento imobiliário, e aí também, claro que vai depender muito da linha que ele está fazendo, né? Minha Casa Minha Vida, ele pode ter duas pessoas, desde que as duas vão residir naquele imóvel, mas em outra linha de financiamento, se nós dois aqui quisermos comprar um imóvel, a gente pode se juntar nossa renda, fazer uma análise de crédito e adquirir um imóvel no nosso nome. Existia muito isso, assim, é um mito, na verdade, né, de que para mim comprar um imóvel eu tenho que ser casado, só com meu cônjuge, enfim. Mas não tem nada a ver com isso, na realidade é bem diferente, não precisa ter vínculo algum com uma pessoa para comprar um imóvel junto com ela. É claro que eu não vou comprar com alguém estranho, né? Mas desde que seja um negócio que nós vamos comprar, um investimento, alguma coisa nesse sentido, ele pode ser feito sem problema. Por exemplo, eu e meu tio queremos comprar imóvel, tranquilo, posso ter a minha renda e a dele. Pode. Respeitando algumas situações, né? De idade e tal, mas ainda assim é possível. Isso, ele vai enquadrar conforme aquilo que tu coloca, né? Então, vou comprar, eu tenho uma idade, vou comprar com meu tio, que ele é, sei lá, 30 anos mais velho que eu. O próprio financiamento vai acabar enquadrando a questão do seguro, talvez vá limitar a questão do prazo um pouco, mas aí é muito relativo, né? Cada situação é uma situação diferente que tem que ser analisada. Paterno, tu comentou sobre a idade, né? Existe uma idade ideal para fazer um financiamento? Não existe uma idade ideal, né? É claro que existe uma composição de parcela do financiamento que envolve um seguro.
O seguro ele vai ser calculado, ajustado conforme a idade do proponente, de quem está propondo financiamento. Existe um limite de idade, sim, que eu tenho 90 anos, quero comprar uma casa financiada em 30, fica um pouco mais difícil. Existe um limite de até pagar a última prestação do contrato de financiamento, a pessoa não pode ter 80 anos completos, então ela pode assumir um financiamento e terminar de pagar com 79 anos e 11 meses, mas ela não pode completar 80, então o limite seria esse. Agora, uma idade mínima, ele tem que ser maior de idade, porque ele está assumindo um compromisso, né? Eu já tive casos de contratos de pessoas emancipadas também fazerem financiamento, então é uma situação um pouco diferente, mas que sim, existe a possibilidade. Falando aqui em anseios e dúvidas, né, dos clientes, uma delas é a possibilidade, por exemplo, de eu comprar minha casa hoje e amanhã disparar a taxa de juros e eu acabar pagando subindo a parcela, não fica coerente com a minha realidade. Quais são as linhas de crédito hoje, quais vantagens que cada uma delas tem, que a Caixa oferece hoje? A Caixa hoje trabalha com uma linha bem ampla, com indexadores que a gente fala, né? São várias possibilidades do cliente escolher aquilo que ele quer, mais seguro, mais arriscado. Eu sempre faço uma comparação nas linhas de crédito ali, na questão dos indexadores, com investimento em ações ou investimento em poupança. Então depende muito do perfil que eu tenho e do risco que eu quero assumir. Mas existem linhas com variáveis de inflação, por exemplo, existem linhas atreladas à poupança, e aí atrelada ao CDI, mas ela tem uma trava, né? Ela não atinge o 100% do CDI, a poupança atinge no máximo uns 80%. A maioria delas, não todas, porque existem também pré-fixadas que não tem nenhum tipo de indexador. A taxa inicial vai ser um pouquinho maior porque ela não tem nenhuma oscilação, mas ela é pré-fixada, é aquela taxa e não tem nenhuma variação. A maioria dos contratos hoje, acho que o maior volume que é assinado, ele é indexado a TR, ele é atrelado a TR, dependendo do tipo de tabela. Então a TR ela é um índice que eu sempre falo que ela historicamente ela nunca foi um índice muito grande, porque ela é um balizador de muita coisa também. Então vai aumentar muito a TR regula fundo de garantia, a TR regula a poupança. Ela é uma taxa pequenininha, ela vai variar sim, mas já passou um período aí de 2 anos praticamente sem índice nenhum, zerada. Então a TR ela é um índice que ela corrige o saldo devedor também, ela não é alguma coisa que vai aumentar a taxa de juros do teu contrato. A partir do momento que ela tem, ela corrige o saldo, não tem, ela não tem correção. Mas existem linhas sem a TR, inclusive atrelada. Falando sobre linhas de crédito, é importante colocar também as formas que a Caixa tem hoje de amortização, né? Eu sei que tem duas, né? A gente teria a SAC e a Price. Tu consegue pontuar para a gente qual seria a diferença e as vantagens de uma para outra? A tabela SAC e tabela Price já são tabelas bem antigas de financiamento. A SAC até é uma tabela mais nova do que a Price. A Price ela é utilizada para hoje. Empréstimos pessoais são, eu diria que 100% feitos pela tabela Price. A SAC, a diferença entre as duas então, né? O que muda é a composição da prestação. A taxa de juros é a mesma, o indexador é o mesmo, vai mudar a composição, mais por uma questão de se adequar a uma capacidade de pagamento do que trocar, porque não faz sentido, a taxa é a mesma, né? Então eu vou começar pagando uma tabela Price, qual é a vantagem, qual é melhor, qual que é pior? Eu acho que essa pergunta ela é bem complicada, é complexa, talvez ela tem que ser ajustada à minha realidade. Então, para mim, talvez eu possa assumir uma parcela um pouco mais alta no início, que tende a ser decrescente pela composição dela, ou não tenho uma capacidade financeira tão grande, mas quero financiar um valor X e a tabela Price encaixa isso para mim. O que vai mudar de uma para outra, né? A composição. O que é a composição? O que eu pago dentro daquela parcela. Então, o percentual que eu vou pagar de amortização, o que eu pago de juros, é isso que muda. Na tabela SAC, chama SAC porque é sistema de amortização constante. Constante vem de eu pago todo mês um valor aproximadamente
igual, não diria igual, né? Mas um valor aproximado de amortização. É um valor praticamente fixo, vai. Varia um pouquinho, mas é aquilo ali que faz a variação da price para saque. Na saque eu tenho um valor de dívida que eu pago todo mês, aí os encargos de financiamento, que são seguro e tarifa de contrato, se tem, e os juros que eu pago também. Os juros de todos os financiamentos são calculados sobre o meu saldo, sobre o montante que eu devo. Na saque, como eu pago uma amortização que é fixa, a tendência é que aquela dívida diminua mais rápido e o meu juro vá caindo todo mês. Então, por isso que ela tende a ser decrescente. Eu começo pagando um valor menor, vou pagando uma parte da dívida todo mês, devo menos, pago menos juro. A price, a composição dela já é um pouco diferente. Eu tenho uma amortização bem menor no começo, pago os mesmos juros que eu pagaria na saque, só que a minha amortização é menor no início. Então, na tabela price, ela vai demorar um pouco mais para reduzir teu saldo devedor. Mas ajustar, eu acho que o fato de melhor ou pior, ele não cabe, ele vai muito do orçamento. Eu posso fazer uma price e eu quero liquidar o contrato daqui a um ano, daqui a 6 meses, ou quero fazer uma saque, também vou nessa tocada. Os comparativos, assim, se eu fosse pegar um gráfico entre as duas parcelas, na maioria dos casos, lá na metade do contrato, as duas parcelas elas se equiparam. Então, a saque, num longo prazo, teoricamente se paga um pouco menos de juro do que na price, né? Mas quando se fala em pagar alguma coisa antecipado, aí já é um pouco diferente para as duas. Paterno, agora eu quero saber de você. No atual cenário econômico, você compraria imóvel ou investiria no mercado financeiro? Eu acho que a gente vai deixar para responder essa pergunta numa próxima oportunidade. Legal. Paterno, muito obrigado pela visita, obrigado por ter vindo aí pro Café Camasa e espero que haverá próximas aí pra gente bater um papo, foi bem produtivo aí, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o espaço, eu acho que é legal, isso aqui é uma forma até de... Muita gente não tem conhecimento sobre financiamento, enfim, é interessante e acaba esclarecendo as dúvidas que às vezes para a gente são básicas, mas que a pessoa não conhece, né? Não tem o conhecimento para isso. É bem interessante, eu agradeço a oportunidade e com certeza terão próximas. Legal. Fica aí para você a dica, então se teve alguma dúvida que não foi colocado aqui nesse bate-papo, coloca aqui nos comentários que a gente vai atrás do Paterno e a gente responde para vocês.